Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Então, eu sou a Jennifer Kipper, tá, pessoal? Eu sou engenheira de alimentos e sou especialista em qualidade da carne. E hoje, nós vamos conversar então sobre perguntas e respostas. O tema da nossa live de hoje é perguntas e respostas. A nossa primeira pergunta da caixinha foi: o que cuidar no recebimento da carne no açougue? O que é preciso cuidar então no recebimento da carne no açougue? Bem, nós vamos ter uma série de itens, que vão precisar ser avaliados, serem cuidados, e analisados durante este processo. Então, primeiramente, nós vamos ter lá todo esse processo, em que a carne vai ser transportada até as casas de carnes, os açougues. Ele vai precisar ser em uma temperatura adequada. Essa temperatura adequada, ela vai ser de acordo com o tipo do meu produto. Como assim, Tipo de produto. Se eu tenho uma carne que é refrigerada ou se eu tenho uma carne, então, que é congelada. Então, eu vou ter temperaturas diferentes entre estes produtos, certo? Então, quando essa carne, ela sai do frigorífico e ela vai chegar lá no açougue, nós vamos precisar avaliar primeiramente, A primeira questão que nós vamos avaliar vai ser a condição desse veículo que está transportando esta carne, tá? Então, eu preciso verificar se ele está devidamente higienizado, se ele está limpo, Eu vou precisar verificar o sistema de refrigeração desse veículo que está transportando a carne ou os produtos cárneos, Então, eu preciso primeiro fazer essa avaliação, essa inspeção visual, de como que está essas situações. Depois, eu preciso avaliar também, verificar como que está os colaboradores que vêm fazer a entrega dessa carne, tá? Então, isso é bem importante também. E isso aqui é legal que isso serve tanto para vocês que já atuam lá no frigorífico, no açougue, na casas de carnes, ou ainda para vocês que querem atuar nesses setores. Por quê? Mesmo se você trabalha lá no frigorífico, no controle de qualidade, é importante também que você esteja ciente, que você veja como que funciona toda essa questão da entrega do produto. Porque essa parte também, ela vai ser decisória, para que vocês continuem mantendo todo o controle de qualidade que foi feito durante o processo de abate, ok? Então, lá nos açougues, nas casas de carnes, o pessoal responsável por receber essas carnes, ele vai precisar avaliar como que o pessoal do frigorífico está entregando essas carnes. Então, a vestimenta, o uniforme desses colaboradores está em condições adequadas, as roupas estão limpas, porque o que acontece, muitas vezes a gente se depara, a gente vê situações, em que esses colaboradores, eles chegam entregando essa carne com o uniforme todo sujo de sangue, E aquilo, ele gera uma situação meio desagradável, Porque a pessoa vê aquele uniforme todo sujo, aquilo não nos remete a uma questão de higiene, Então, nós precisamos ficar atentos também a essas características, como que está todo o uniforme, se ele está com o uniforme, para ter toda essa atenção especial para que não tenha nenhum problema de uma contaminação, Então, nós precisamos cuidar isso também. E vai ser importante também, que a gente avalie a temperatura destas carnes, desses produtos que estão sendo entregues. Então, é recomendável, caso esses estabelecimentos, os açougues, as casas de carnes, eles não tenham um termômetro, é recomendado, que se adquira, então, esse termômetro, para que mesmo, ao designar um responsável pelo recebimento dessas carnes, esse profissional, ele se desloque até lá e ele verifique a temperatura destas carnes. Por que é preciso verificar essa temperatura? Nós temos, previsto na legislação que a temperatura da carne, por exemplo, de refrigeração, ela não pode ser superior que 7 graus Celsius. Se essa carne chegar lá no estabelecimento acima de 7 graus,
o consumidor, né, o proprietário desse açougue, dessa casa de carne, ele pode recusar o recebimento desta carne, né, ou desse produto carne. Então, é recomendável que se recuse, né, que converse com o frigorífico de que esse produto está chegando numa temperatura que não é adequada, porque essa temperatura elevada, acima de 7 graus, ela vai comprometer a segurança dessas carnes. Então, nós sempre precisamos estar atentos a esse item, né, que é a temperatura. Então, a temperatura, ela é muito, muito importante. A gente sabe, né, que se ter uma alteração dessas temperaturas, a gente vai ter um ambiente, né, propício para o desenvolvimento, para a proliferação dos micro-organismos. Ou seja, temperaturas muito altas vão fazer então com que os micro-organismos comecem a se desenvolver, a se multiplicar. E eu vou ter a segurança então dessa carne comprometida. Então é necessário, né, que se verifique também essa temperatura. Então, eu lembro, né, de que em um certo momento, em um curso que eu estava dando de manipulação de alimentos, né, uma pessoa que trabalhava, então, um dono de uma padaria, ele chegou até mim, né, e falou, e o que acontece, o que eu faço quando a carne vem lá do estabelecimento dos açougues e ela chega pingando, né? Aí o que acontece, o que se deve fazer? Se deve, né, recusar o recebimento desse produto. Se esse produto, se você aceitar esse produto em condições inadequadas, o teu consumidor também, porque você vai vender esse produto para um consumidor, o teu consumidor, ele não vai estar satisfeito com aquele produto, porque ele já vai estar com as suas características alteradas. Você não sabe quanto tempo que esse produto ficou em um processo de descongelamento, em um processo em que a temperatura não estava adequada, né? Então, tudo isso compromete a qualidade e a segurança desses produtos. E se você aceita receber esses produtos, né, você está sujeito a ter também rejeição, a não vender esse produto, né, deixar depois, se tem a marca, né, se vai ficar a marca do frigorífico, ele interfere toda na questão das vendas do frigorífico. Então é muito importante que a gente tenha todo esse controle do momento da recepção dessas matérias-primas. E eu lembro que quando a pessoa veio me colocar essa situação, ela questionava, né, do porquê a fiscalização não atuar, né, a fiscalização do município atuar nesse sentido, então, de ir lá e verificar as condições, né, da carga desse frigorífico que fazia a entrega. E naquele sentido, pessoal, assim, de dizer que a culpa era da fiscalização. E na verdade, né, é o dono desses estabelecimentos que ele deve, né, ter esse pulso firme, essa questão de saber selecionar os seus fornecedores para que ele tenha uma matéria-prima de qualidade. Então, isso vai influenciar muito, né, na questão dessa segurança. E é preciso que se tenha, então, esse conhecimento, que você saiba o que você analisar, para que você consiga, então, se você for atuar como consultor num açougue, numa casa de carnes, para que você consiga orientar um responsável a ter esses cuidados, a adotar essas medidas. Porque tudo isso, né, deve ser registrado também em uma planilha, né, qual é a temperatura, então, da carne que foi recebida, né, em determinado dia. Então, tudo isso faz parte desse processo. Qual foi a temperatura da carcaça que veio lá para o açougue para fazer os cortes, né, os diferentes cortes e entregar para o consumidor final. Então, nós precisamos também verificar, né, todas essas questões, além do que eu já comentei aqui, né, as questões do caminhão, de como que esse colaborador também se porta nesse momento da entrega dessa carne. Ok, gente? Acho que respondi essa, né? Lembrando, né, o pessoal que está entrando aqui, hoje a live é perguntas e respostas, então qualquer dúvida que vocês têm sobre controle e qualidade de carnes, né, podem colocar aqui que depois eu respondo para vocês. Vamos lá então para a nossa próxima pergunta. Como perder o medo das fiscalizações? Primeiro, né, pessoal, não precisa ter medo das fiscalizações, dos fiscais, né? Por quê?
Esses fiscais, sejam ele lá da vigilância, da inspeção municipal, da estadual, o CIF, né, federal, todos eles estão participando, eles têm a função de auxiliar nos processos. Então, ao contrário do que muitas vezes, né, o profissional que atua no controle de qualidade, ele fica com aquela apreensão, com aquele medo mesmo, né, de que, meu Deus do céu, se ter uma auditoria, o que vai acontecer? Aquele pânico quando acontece uma auditoria, né? Mas, como então que a gente faz para perder este medo, né? Primeiro, nós precisamos então ter uma boa relação com esses fiscais. Quando eu digo ter uma boa relação, é que realmente eles estão aí para ajudar. Eles não têm aquele, meu Deus, hoje eu vou ferrar com esse frigorífico. Hoje eu vou dar uma multa porque quero dar uma multa, né, para alguém. Não, eles não têm esse pensamento, muito pelo contrário. Eles querem, eles desejam que os estabelecimentos estejam cumprindo, né, com todas as suas funções, com todas as suas responsabilidades, para garantir que aquele produto, que a carne lá no final de todo esse processo, que ela vai ter a segurança, né, para ser entregue ao consumidor final. E então, eles estão para contribuir. Então, o primeiro passo é ter essa boa relação com os auditores, com os fiscais, não ter medo de perguntar, de conversar, né? Se você tem dúvida, você vai lá e pergunta, entra em contato, né, com eles, com os órgãos fiscalizadores, pergunta o que é obrigatório, o que não é obrigatório, né? Então, essa é uma forma de quebrar um pouco essa questão do medo, né, que às vezes as pessoas têm. Outra questão, então, aqui, que é bem importante para driblar, então, esse pânico, né, que acontece, então, quando tem as auditorias. Uma dessas questões é você ter, né, o conhecimento do que você está fazendo, né, o conhecimento do que acontece lá na empresa, como que acontece todas as atividades, e isso, né, pessoal, vale tanto lá para o frigorífico, quanto para as casas de carnes e para os açougues. Por quê? Vai valer para todos esses estabelecimentos, porque são todos esses estabelecimentos que vão passar, né, pelas fiscalizações, por auditorias, né? Então, muitas vezes acontece de ter uma auditoria surpresa na empresa e você precisa estar preparado. Então, controle de qualidade não é só quando vai ter uma auditoria. Controle de qualidade é algo que deve ser vitalício, é algo que é para sempre, né? Todos os dias nós precisamos trabalhar, né, com o controle de qualidade. Então não é aquela coisa de pensar, não tem ninguém me vendo, não tem nenhum fiscal aqui, eu posso fazer do jeito que eu quero. Não, né? Nós temos regras para cumprir e estas regras, elas acontecem justamente para que a gente consiga, então, manter não só a qualidade e a segurança do produto, mas também, né, todo esse controle de qualidade, ele gira em retorno para estas empresas. Porque eu consigo diminuir custos, eu consigo, né, dessa forma, aumentar o rendimento desses estabelecimentos, eu consigo gerar outros resultados além, né, do produto seguro para ser entregue ao consumidor. Então, é preciso que nesse sentido, né, a gente busque o conhecimento necessário para que a gente possa estar preparado para conversar com o fiscal quando chegar numa auditoria, para você ter respaldo técnico, né, e dizer o que foi feito naquele documento, como que foi monitorada aquela atividade, o que o colaborador fez naquele momento, quando teve uma não conformidade, qual foi a medida que a empresa, né, que o frigorífico, o estabelecimento tomou. Então você tem, né, todo esse conhecimento e essa visão do processo e você consegue mostrar que você domina aquilo, tá? E você consegue mostrar, né, muito importante, você consegue mostrar que você está preparado para aquela situação e que você está, assim, cumprindo com o seu papel, né? E dessa forma, né, você vai perdendo esse medo, porque você vai ver que os fiscais, eles estão, de certa forma, então, para contribuir, eles apenas vão ir lá verificar se os processos, né, do controle de qualidade estão sendo executados, e você vai ter que ter esse conhecimento para que você consiga, então, dizer o que está sendo feito. Porque
Se você chegar lá na auditoria e o fiscal te perguntar alguma coisa e você não souber responder, né, ou ainda você tem lá um documento que ele não está condizendo com a realidade desse estabelecimento, aí sim, né, o que acontece? Aquele fiscal ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha, né, como a gente usa esses termos. Ele vai ficar encucado com aquilo, né, porque ele vai ver que, ou aquele documento ele não está condizendo com a realidade do estabelecimento, que não tem nada a ver com o que o estabelecimento faz, né? Ou ainda ele vai ver, meu Deus, esse aqui do controle de qualidade ele não sabe nada de nada. E isso pega mal, né? Porque daí ele vai começar a ficar desconfiado, ele vai começar a querer olhar mais documentos, olhar mais informações, a verificar mais. E com isso sim pode vir a surgir, né, algumas multas para essa empresa, algumas ações, né, que não vão ser agradáveis. Agora, se você está preparado, né, se você faz tudo certinho e você domina, né, todas as práticas do controle de qualidade, isso não acontece. Você passa a não ter medo, né, esse medo da fiscalização, e você passa a desenvolver o seu trabalho, então, de uma maneira muito melhor, né, que vai ser bom, então, para todos os envolvidos. Então, é importante buscarmos sempre conhecimento, certo? E, então, dentro, né, dessa questão, quando a gente tem, né, esse trabalho do controle de qualidade sendo desenvolvido de maneira eficiente, a gente evita muitos problemas, né? Então a gente consegue fazer com que seja otimizado todos os processos. Então é importante aqui também que toda a equipe do controle de qualidade, que todos os profissionais, né, eles estejam preparados para atuar nesse sentido, né, de saber como agir quando acontece uma auditoria, por exemplo, né, saber todo o cuidado da questão de manter o alimento na temperatura adequada, né, no caso dos açougues, das casas de carnes, de ter a validade desses produtos, de ter os produtos sendo expostos de maneira adequada, não ter produtos vencidos, né, porque muitas vezes acontece muito, né, eu posto nos stories aqui do Instagram, né, casos em que é apreendido, né, tem aquelas ações da fiscalização, das vigilâncias, que eles apreendem toneladas e toneladas de alimentos impróprios para consumo. E a área de carnes, né, ela faz parte sempre dessas fiscalizações. Ou são carnes, né, que não têm procedência, que podem ser oriundas de abate clandestino, né? Quando a fiscalização chegar no estabelecimento e ter alguma carne que você não tem como provar da onde é a origem dela, eles vão levar toda essa carne, eles vão condenar essa carne, né? Então isso gera prejuízos. Por isso que controle de qualidade eficiente, né, de carnes em todos, seja lá no frigorífico, na casa de carne, no açougue, ele sempre vai valer a pena, tá? E é dessa forma, se você quer oferecer um serviço de consultoria, por exemplo, num açougue ou numa casa de carnes, é por esse sentido, por esse lado que você pode atuar, que você pode abordar, né, os donos dessas empresas para mostrar que ele só tem a perder se ele não ter um controle de qualidade eficiente. Seja quando bater uma fiscalização, né, por uma denúncia de algum consumidor, né, então isso vai sim gerar prejuízos para ele, além, né, de que quando acontece isso, sai lá na notícia lá da cidade que aconteceu, se são coisas maiores, né, como aconteceu lá com a fraude da carne, né? Agora me fugiu o nome, como que era aquela fraude que teve da carne? Quando aconteceu a carne fraca, era, né? Carne fraca, acho que é. Quando aconteceu isso é repercussão, né, nacional, mundial, né? Então, isso repercute muito mal para estas empresas. Então, nós precisamos sim trabalhar com controle de qualidade eficiente para que a gente não precise ter o medo da fiscalização e para que a gente tenha sempre um produto seguro, ok? Acho que respondi essa também, né? Aqui, a nossa próxima pergunta é: quais são os serviços de inspeção? Os serviços, então, de inspeção, nós temos basicamente três, né, grandes serviços de inspeção, que vão ser o serviço de inspeção municipal, nós temos o serviço de inspeção estadual e o serviço de inspeção federal, tá? Qual a diferença entre eles? Serviço de inspeção municipal, né? O estabelecimento que tem, então, o serviço de inspeção municipal, que é regulado, então, pela Anvisa, né? O que acontece?
quem tem essa inspeção municipal, ela só pode comercializar os seus produtos no município, tá? Então, se você tem lá um abatedouro, né, um frigorífico que você só tem a inspeção municipal, você só vai poder comercializar naquele município, naquela cidade, ou seja, você não pode vender para a cidade vizinha, você não pode vender para um outro estado e muito menos, né, exportação, por exemplo, tá? Então, esse é o serviço de inspeção municipal. Então, geralmente, né, o serviço de inspeção municipal, ele funciona com um médico veterinário, tá? Esse médico veterinário, então, ele trabalha nesse serviço de inspeção municipal da própria prefeitura desse município, e é ele que tem, então, esse papel de ir lá, de fiscalizar como está sendo o abate, né? Muitas vezes, ele pode até ser o profissional, então, que ele vai lá e ele vai se certificar se aqueles animais, então, eles estão em condições ideais de saúde, ele vai fazer todo aquele processo de inspeção, de avaliação de como que esses animais estão, se eles estão aptos para serem abatidos, se aquela carne está apta para ser consumida, tá? Então, isso é quando acontece, então, o serviço de inspeção municipal. Quando eu tenho o serviço de inspeção estadual, né, esse estabelecimento, ele pode comercializar a sua carne, os seus produtos em todo o estado. Então, digamos que eu tenho lá o CIA, né, do Rio Grande do Sul. Eu vou poder comercializar a minha carne em todo o território do Rio Grande do Sul. Agora, jamais a minha carne, que eu tenho um CIA, né, inspeção estadual do Rio Grande do Sul, poderá ser encontrada lá em Santa Catarina, tá? Isso não pode. E então, nós temos também o Serviço de Inspeção Federal. O Serviço de Inspeção Federal, ele vai então certificar, né? Vai ter todo o serviço de inspeção a nível federal, né? E eu consigo comercializar essa carne, esse produto carne, em todo o território brasileiro. Para que se tenha também, né, a exportação, para que aquele estabelecimento esteja habilitado para exportar as suas carnes, ele também precisa então receber essa certificação, né, essa inspeção federal. Então, como que funciona, né? O CIF, que é então o Serviço de Inspeção Federal, ele vai ter então profissionais do próprio CIF, muitas vezes, atuando dentro do estabelecimento, fazendo então todo esse serviço então de inspeção, de fiscalização, se a carne está como deveria estar, se o animal, se alguma carcaça precisa ser condenada, né? Então, tem lá o responsável do Serviço Especial de Inspeção Federal atuando nesses estabelecimentos. E nós temos também, né, pessoal, talvez vocês já devam ter visto também o CISB, né? O CISB, então, ele também é uma forma com que as empresas elas podem aderir a esse sistema de inspeção, e isso também habilita, né, esses estabelecimentos a comercializarem, né, os produtos de origem animal no território brasileiro. Então, quando o serviço, né, a agroindústria, o frigorífico, lá o entreposto de carnes, ele recebe também essa adesão ao selo CISB, como que ele vai receber, né, o CISB, por exemplo, como que vai ser CIF, né? Vai ser quando ele tem a estrutura de manter, de assegurar a segurança do produto que está sendo elaborado. Então, quando ele tem lá as boas práticas de fabricação implementadas, quando ele tem, muitas vezes, né, todos os PACs elaborados, o APPCC. Então, quando ele faz tudo certinho dentro do que a legislação exige, ele consegue, então, fazer essa solicitação do CISB, por exemplo, ou de ampliar, né, passar do SIM para o CIE, ou ainda, né, para o CIF. E o CISB, então, ele também ele proporciona, então, com que esses estabelecimentos possam comercializar os seus produtos, então, no Brasil. Não pode exportar, né, mas pode ser comercializado, então, em território brasileiro, né? Então, eu tenho lá no Rio Grande do Sul, eu tenho o selo CISB, o meu produto, ele pode chegar até São Paulo, até Minas Gerais, né? Então, é muito bacana quando as empresas, quando os municípios, eles aderem, né, a esses sistemas, porque ele permite, então, que aumente, né, a lucratividade, o ganho desses municípios e, claro, né, aumenta também o ganho dessas empresas, que elas conseguem expandir, né, o seu negócio. Então, isso é muito bacana,
Mas, né, lembrando que quando você tem esses serviços, você consegue esses serviços de inspeção quando você atende, então, a todas as exigências, tá? Precisa sempre atender a todas essas exigências para conseguir, então, a adesão, né, a esses serviços de inspeção, ok? É permitido obter carne moída através da carne desossada congelada. Com relação à carne moída, né, nós temos um regulamento técnico de identidade e qualidade que ele está passando agora, né, por uma consulta pública. Então, hoje nós não temos nenhuma legislação que ela regulamenta, por exemplo, a carne moída, né, como que ela deve ser, cuidados, enfim, mas a gente tem essa consulta pública que ela está. Agora eu não sei dizer se já foi encerrada ou se ela ainda está em vigência. Acho que talvez ela já tenha sido encerrada. E é justamente para trazer, né, a regulamentação. Então, quando eu tenho, né, o regulamento técnico de identidade e qualidade, eu consigo estabelecer como que vai ser, né, esse processo, então, da carne moída. Cuidados, né? Então, hoje, o que a gente vê que se fala, né, que deve ser procedido no caso das carnes moídas? Eu preciso ter todo o cuidado também da qualidade dessa matéria-prima. Eu preciso cuidar, né? Justamente porque quando eu faço a moeção dessa carne, eu estou fazendo com que eu possa ter um desenvolvimento de micro-organismos ainda maior, né? Porque eu particiono aquela carne, eu aumento, né, a superfície de contato dela e com isso eu posso ter, né, uma proliferação de micro-organismo maior, né? E é uma carne, então, que ela é manipulada. Quando eu manipulo essa carne, então eu passo a diminuir a durabilidade dela. Então é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Então, em relação a ter algo, né, relacionado em utilizar a carne congelada, né, hoje nós não temos nada que diga que isso pode ser feito ou que não pode ser feito. Eu não cheguei a olhar, né, na íntegra esse documento da consulta pública, aí teria que dar uma olhada para ver se já traz algo em relação a ter algo destinado, então, à carne desossada congelada, tá? Mas eu acredito que não deva ser permitido, né, desde que essa carne, então, ela foi congelada em condições ideais, né, então eu vou ter... Na verdade, né, se nós formos pensar, se você desossou a carne, você vai congelar ela, né? Quando você descongelar ela, você já tá tendo a vida de prateleira dela diminuída, né? Então você precisa avaliar se todo esse processo de congelamento foi feito da maneira correta. Você vai ter o processo de descongelar ela e ainda o processo de moer essa carne, né? Então a gente precisa analisar uma série de questões, né? Porque eu não posso aumentar muito a temperatura dessa carne quando eu tô fazendo também o processo de moagem. Então tem uma série de questões que nós precisamos estar atentos nesse caso. E essa questão de ter essa consulta pública, né, para regulamentar os parâmetros, né, as características da carne moída, ela é de extrema importância, porque a gente precisa ter algo que nos respalde sobre o que fazer. Então, quando a gente tem algo nos dizendo, nos norteando, né, o que a gente pode, o que a gente deve fazer, é muito importante, porque você consegue, então, garantir, né, que você vai estar dentro da lei, que você vai estar oferecendo também um produto que não comprometa a sua segurança, certo? Pode falar um pouco sobre o banho de aspersão? Claro, né? Vamos falar, então, sobre o banho de aspersão. O que é esse banho de aspersão, né? Quando vai acontecer, então, o banho de aspersão? Com relação, então, ao banho de aspersão. O banho de aspersão, ele vai acontecer sempre, né, nos animais, então, antes de serem abatidos. Esse banho de aspersão, ele vai ocorrer, então, quando os animais, eles estão prontos para serem destinados ao abate, e ele geralmente acontece, então, na seringa, né, no momento em que eles estão sendo conduzidos para a etapa da insensibilização. Esse banho de aspersão, né, às vezes as pessoas podem não ver tanto a importância dele, né, podem pensar, é só uma água lá que está sendo colocada sobre os animais. Mas, né, o banho de aspersão, ele tem uma série de vantagens, né, vamos falar algumas aqui, então. As vantagens deste banho de aspersão, que nada mais é, então, né, pessoal, do que aspergir uma água sobre os animais, tá? Essa água, então, ela precisa ser uma água clorada, eu preciso cuidar a pressão dessa água, né? Então, geralmente, essa pressão da água, ela gira em torno de 1,5
ATMs, tá? Esse cuidado com a pressão, né, justamente para que a gente consiga atingir algumas vantagens que o banho de aspersão tem. Então, além do banho de aspersão, ele auxiliar na limpeza desses animais, tá? Então, ele auxilia para que às vezes, né, os animais chegam com o couro muito sujo, né, com a pele muito suja, tanto suínos, bovinos, né, e precisa ter esse banho de aspersão, ele vai auxiliar nesse processo de limpeza. A maioria dos frigoríficos adota, né, um processo de lavagem desses animais e ainda, né, quando eles são conduzidos, se utiliza esse banho de aspersão. Então, esse banho de aspersão, ele vai trazer um conforto para esses animais. Então, além de limpar, ele traz este conforto, porque esta água, né, ela tem a tendência, então, de acalmar esses animais. E ainda, né, esse banho de aspersão, com esse controle, então, da pressão, né, da água, o tempo, né, que deve ser um tempo mínimo de 3 minutos, tanto para suínos quanto para bovinos, tá? Ele vai também auxiliar na vasodilatação dos vasos sanguíneos, né, na vasoconstrição dos vasos sanguíneos. Meu Deus, o que isso quer dizer, né? O que tem a ver, meu Deus, uma água com dilatação dos vasos sanguíneos, né? Essa pressão dada, né, na água que vai ser, que vai entrar em contato direto, então, com a pele do animal, isso vai fazer, então, com que as veias desse animal, né, elas vão se dilatar. E isso vai trazer, então, um benefício, né, de que no momento em que for ocorrer a sangria, né, que é quando eu vou fazer o corte dos vasos sanguíneos desses animais, das veias, né, e eu quero fazer a retirada do sangue. Então, esse banho de aspersão, ele facilita esta etapa, então, da sangria. Então, eu consigo ter a retirada do sangue com uma velocidade maior, né, com um fluxo maior. Eu consigo retirar mais facilmente, né, o sangue. Que isso é muito importante, porque se eu não ter uma sangria eficiente, eu posso ter problemas da durabilidade dessa carne ser menor, porque vai ficar acumulado sangue e eu não posso ter sangue, né? Eu preciso eliminar o máximo possível de sangue desse animal para que eu consiga aumentar a durabilidade dessa carne. Então, esse banho de aspersão está também diretamente relacionado com a eficiência da etapa da sangria. E também, né, esse banho de aspersão, ele vai ser muito importante porque é ele que vai auxiliar para que eu tenha um processo de abate higiênico, né? Para que eu tenha animais sendo destinados ao abate com as carcaças, não, né? Com a sua pele, com o seu couro, né? Limpo. E com isso eu evito, né? Eu diminuo as possibilidades de ocorrer uma contaminação cruzada. Então, se pensarmos lá, né, no abate, por exemplo, de bovinos, em que se o animal chegar todo sujo, né, com aquele couro tudo sujo, porque a gente sabe, né, pessoal, bem na realidade, né, se não for lavar esses animais, se não for passar pelo banho de aspersão, eles vão estar sujos lá na hora do abate, né, porque eles vão fazer suas necessidades básicas, né, aquilo vai respingar, eles vão se deitar, eles vão se sujar. E se eu não fizer esses processos do banho de aspersão e de lavagem dessas carcaças, vai chegar lá na hora de eu retirar o couro desses animais, o que pode acontecer? Pode ocorrer de que esse couro, essa parte externa, ela entre em contato com a carne que está estéril, né? A carne, quando ela dentro ali do animal, ela está estéril, é uma carne protegida, que não tem contaminação. Agora, se entrar em contato o couro sujo com a carne já ali propriamente dita, né, com a carcaça mesmo, a parte interna, eu vou estar gerando uma contaminação cruzada. Então, eu preciso ter uma atenção também com relação a isso, ok? Falando em carne moída, qual dica para conseguir o padrão de temperatura? É uma grande dificuldade para os frigoríficos. O que pode ser utilizado nesse sentido, né, de manter a temperatura? Uma questão é de que se no momento da moagem essa massa, né, carne, ela tá aquecendo demais, você pode utilizar o gelo, tá? O gelo, ele é tanto utilizado, a gente pode observar, né, tanto lá nas formulações, quando você está preparando um produto carne, né, que você está moendo lá a carne para fazer uma linguiça, para fazer um salame, né, enfim, a gente pode, né, utilizar o gelo.
tá? Esse gelo ele vai fazer então com que mantenha a temperatura e ele não vai alterar, né, as características da carne moída, por exemplo. Então essa é uma das possibilidades. Outra questão é ter o cuidado, né, quando se tem esse aquecimento muito da carne, é verificar o que está, a que temperatura que eu estou pegando essa carne para realizar o processo de moagem. Será que eu não consigo ter uma carne moída com uma carne, né, o corte de carne pronto para moer com uma temperatura mais baixa? Será que eu consigo otimizar isso? O ambiente em que está sendo realizado esse processo, ele está com uma temperatura adequada? Ou ele está com uma temperatura muito alta, né? Então eu preciso avaliar uma série de fatores, né, envolvidos para que eu consiga otimizar isso e fazer então com que eu não tenha esse aumento, né, da temperatura. Então uma das dicas é essa de usar gelo e de conferir, né, todos esses padrões. Caso já é feito isso, né, aí a gente teria que analisar, né, verificar outras possibilidades também que podem ser feitas. Uma destas possibilidades talvez seja utilizar, né, se o moedor permitir, utilizar então uma carne, pedaços de carnes congelada, né? Aí claro que nós precisamos verificar então também se o regulamento ele vai permitir isso, certo? Como manter aspectos organolépticos da carne in natura? Vamos lá então. Aspectos organolépticos, o que seria, né? Esse termo organolépticos eu particularmente não gosto muito de usar, tá? Por quê? Então, já desde que eu tava fazendo, né, que eu fazia o meu estágio lá na Embrapa, né, a pesquisadora que trabalhava comigo, né, a doutora Ellen, ela me dizia sempre assim, esse termo aqui, né, eu lembro até hoje que eu fui escrever um artigo para ser publicado num evento e eu usei o termo organolépticas, né, características organolépticas. E ela disse que esse termo estava em desuso, tá? Que não era um termo que se utilizava mais, que já tinha sido alterado, tinha sido mudado, né? Então, a gente usa sempre o termo sensoriais, tá? Características, então, aspectos sensoriais da carne. Né? Vocês podem ver que até a forma de falar ele soa mais bonito, né? Sensoriais do que organolépticos. Muitas vezes as pessoas escutam a palavra organolépticas e pensam, organoléptico, mas o que é isso, né? Que nome mais estranho, que coisa mais estranha, o que é isso, né? Aí se eu falo sensoriais, né, as pessoas elas já têm mais essa tendência, né, de saber até o que se trata. Então, aspectos sensoriais da carne in natura. Aqui aspectos sensoriais vão estar relacionados à cor dessa carne, ao aspecto em si, né, dessa carne, então, não perder muita água, né, de não ter aquela liberação de exudato, para que ela tenha todas as características, né, relacionadas ao sabor, à maciez, né, essas são características sensoriais dessa carne, características que ao consumidor ir fazer a compra ou consumir esse produto, ele vai ter todas essas questões do paladar, né, do odor. Então essas são as características relacionadas, então, às características sensoriais e que de certa forma estão diretamente ligadas, né, com a qualidade da carne e com o que o consumidor busca, né, no momento de compra dessa carne. As formas de manter então essas características, elas vão ser várias, né? Vão ser várias formas que a gente já vem falando, abordando aqui nas nossas lives desde a semana passada. Como que eu vou garantir essa qualidade, né, da carne? Ela vai ser garantida quando eu ter o controle eficiente, né, o controle de qualidade eficiente dessas carnes, que vai compreender, então, desde lá do recebimento da matéria-prima, da análise da matéria-prima que eu vou utilizar, que vai depender como que vai acontecer o processo de abate desse animal, se ele vai ser dentro das boas práticas de fabricação, vai depender, né, se eu vou ter uma carne sendo acondicionada da maneira correta. Aqui, esse é um ponto muito importante, que é se eu tenho a temperatura adequada, né, se eu tenho a cadeia do frio sendo mantida, né, a gente já conversou aqui um pouquinho hoje sobre a importância dessas temperaturas. Então, quando eu mantenho a temperatura da carne, né, em temperatura ideal, tanto de refrigeração quanto a carne congelada, eu consigo manter, né, eu consigo preservar essas características sensoriais.
Então, eu consigo evitar que eu tenha proliferação de micro-organismos, com isso eu consigo manter o prazo da vida de prateleira dessas carnes. Então, a temperatura hoje, né, falando em temperatura, como nós temos a empresa em que eu trabalho, né, que é minha, da minha sócia e do meu marido, é uma empresa que realiza monitoramento online, né, em tempo real de temperatura. E hoje, né, a gente vê que uma das maiores dificuldades que os frigoríficos têm, né, que os açougues e as casas de carnes têm, é justamente, né, de ter esse controle, né, da temperatura de forma eficiente, é monitorar essa temperatura. Porque qualquer alteração na temperatura, ela vai alterar a qualidade dessa carne. E o que acontece muitas vezes, pensando lá numa casa de carnes, né, ele tem lá um refrigerador, né, que está cheio de mercadoria, cheio de carnes, e se acontecer qualquer problema, né, se cai a luz, né, fica lá no final de semana que não é aberta a casa de carne, aquela geladeira cheia de carne, né, o que vai acontecer se ficar um final de semana inteiro sem luz? Ele vai ver só lá na segunda-feira quando ele for lá no estabelecimento, e ele já vai perder todo o seu produto, né? Porque já vai ser tempo suficiente para aquela carne, principalmente se ela for refrigerada, ela perder a sua qualidade, as suas características sensoriais. Eu não vou mais poder garantir, assegurar que aquela carne está em condições ideais. Então, hoje a gente vê, né, que manter a cadeia do frio funcionando, desde lá no transporte dessa carne, né, tudo isso é um grande desafio, né, para os frigoríficos, porque eles têm essa dificuldade. Quando não utilizam, né, um sistema que é automatizado, que está avisando a pessoa que a temperatura da câmara fria é tal, né, que você consegue verificar isso a todo tempo, a cada segundo, né, cada minuto ali ele está fazendo leituras, né, sobre essa temperatura. Porque hoje, quem faz essa forma de medição de temperatura de forma manual, né, ela precisa ir até a câmara fria, de tempos em tempos, né, ir lá verificar essa temperatura, anotar. E quando eu tenho esses intervalos de medição de temperatura, pode ser que dentre uma medição e outra de temperatura já aconteça algum problema. Ah, estragou o condensador lá da câmara fria, estragou o sistema de refrigeração, ah, o colaborador deixou a porta aberta. Né? Tudo isso pode ser um fator que vai oscilar na temperatura dessas carcaças, dessas carnes, dos cortes carnes, e pode vir a comprometer, né, todas essas características sensoriais e principalmente a segurança. Se isso acontece, como você vai garantir, né, que aquela carne ela tá ideal para ser consumida? E você vai correr o risco, né, de entregar essa carne que passou ali por um certo período, algumas horas, em temperatura inadequada. Você vai correr o risco de vender esse teu produto lá para casa de carne, para o açougue ou lá para o teu consumidor, né? Porque o que te garante, né, que essa carne não vai oferecer, então, alguma doença, né, transmitida por alimentos em função de se ter o desenvolvimento de micro-organismos. Então, o controle de temperatura, ele é ideal, né, ele é necessário que a gente tenha esse controle de temperatura sendo realizado de maneira eficiente, justamente para que a gente consiga manter nessas características sensoriais. E aqui também, né, a gente entra toda a questão da manipulação. Como que vai ser manipulada essa carne, de que forma que vai ser todo esse processo de manipulação, em que ambiente ela vai estar sendo manipulada. Então, tudo isso, né, vai sim interferir nessas características sensoriais. Então, aqui entra todas as questões, né, do que está envolvido no controle de qualidade destas carnes. E para isso, né, que nós profissionais atuantes dessa área, a gente precisa sim dominar esse controle de qualidade para que a gente consiga garantir que aquela carne vai estar segura, né, e que vai manter a sua qualidade. Qualidade essa, né, de ser um produto com a cor adequada, com o sabor adequado, com o odor adequado, né? Outras formas que eu tenho também, uso de embalagens, né? A gente já falou aqui, acho que foi ontem ou anteontem, não me lembro bem agora, mas nós falamos aqui também da embalagem a vácuo, né, que é hoje uma ferramenta muito importante, né, para que eu consiga manter também a qualidade dessa carne por um tempo maior. Então também é uma alternativa, né, o uso de outras embalagens também com atmosferas modificadas, que todas são com o intuito então de preservar as características, né, destas carnes, certo?
Vamos lá. Como conscientizar o manipulador sobre a importância do controle de qualidade? Como que a gente faz isso, né? Esse serviço, então, de treinamento, né, de conscientização de todos os colaboradores, ele é algo, né, que a gente vai construindo. É algo que a gente precisa trabalhar diariamente dentro dos estabelecimentos. Aqui, vale muito, né, a gente trabalhar com treinamentos desses colaboradores, com treinamentos que eu chamo de treinamentos eficientes. Esse treinamento eficiente ele vai ser justamente, né, para que a gente consiga conscientizar esses manipuladores da importância que é ele não usar perfume, ele não ir trabalhar com cabelo solto, com brinco, com batom, né? Então, esses treinamentos, né, de forma eficiente, é você fazer com que dentro desses treinamentos você diversifique eles, você use formas, né, abordagens diferentes. Para isso, tá, pessoal, você precisa entender, saber exatamente, né, qual é o grau de instrução desses colaboradores. Que o que acontece? Muitas vezes a gente vai ministrar um treinamento, né, para esses colaboradores e muitas vezes eles não sabem ler, por exemplo, né? Isso pode acontecer. Se ele não sabe ler, o que adianta você chegar lá para ele e você dar lá uma cartilha, um material para ele ler? Ele não vai entender nada, né? Se ter figuras ainda, ele vai tentar interpretar essas figuras. E ele vai ter vergonha de dizer que ele não sabe ler. Então a gente precisa conhecer os nossos colaboradores para que a gente possa chegar neles da melhor maneira possível. Então usar dinâmicas, né? Tentar fazer com que esse treinamento ele seja o mais dinâmico possível. Você pode usar, a gente tem várias dinâmicas, tipo de higienização das mãos, que você pode usar tinta guache, você pode utilizar, tem outras, né, que você utiliza brilho na mão. Então, tem formas diferentes, né, de você abordar esses treinamentos para que você consiga trazer para esse colaborador a importância de que é esses treinamentos, né, a importância que é ele manipular esses alimentos, ele manipular essas carnes, atendendo, né, todas essas questões das boas práticas de fabricação. E essa, então, é uma forma bem bacana, né, de otimizar esses treinamentos e fazer com que o colaborador se conscientize. Eu gosto muito de usar nos treinamentos, né, trazer fotos, imagens, trazer notícias, tá? Notícias de apreensões. Aí, o que eu faço, né? Eu gosto de personalizar muito esses treinamentos. Se eu vou fazer um treinamento específico lá para um município, já trabalhei em vários municípios e a maioria dos municípios sempre tem um caso, né, de que aconteceu uma fiscalização em que foram apreendidos toneladas de alimentos impróprios para consumo. O que faço? Eu levo essas notícias, tá, para esse treinamento. Eu mostro lá, eles ficam chocados, né? Mesmo que eles saibam que aquilo aconteceu, mas eles vão ver de novo, eles vão dizer, meu Deus do céu, né? Quanto produto indo embora, né? Sendo descartado, quanto dinheiro sendo jogado fora, né? Então isso é uma forma também que a gente tem de conscientizar eles, né? Mostrar notícias, mostrar fatos, por mais que sejam, né, algo que a gente não gosta, né? Mas mostrar às vezes que pessoas morrem, né? Pessoas morrem também por alimentos. Então a gente já teve vários casos, né? A gente tem todo ano casos de pessoas que morrem através das doenças transmitidas por alimentos. Então a gente precisa também ir mais a fundo, né? Para fazer com que essa conscientização ela aconteça dessa maneira, né? E outra coisa importante aqui também é vocês fazerem com que esses colaboradores eles se sintam pertencentes à empresa. O que isso quer dizer, né? Todo colaborador, ele gosta de ser valorizado, né? Ele gosta de receber um elogio, ele gosta, né, de saber que ele faz parte daquilo. Então, vocês têm que usar uma forma, uma abordagem, né, de fazer com que você motive esse colaborador, que o colaborador motivado, né, aquele colaborador que a gente diz que veste a camisa da empresa, ele vai, né, ter esse olhar diferenciado e ele vai entender a importância que é ele atender todas essas características que a gente vai instruir eles, então, nesses treinamentos, né, que é lá das boas práticas de fabricação, que a gente tem uma série de questões, né, que eu não vou entrar aqui nesse assunto, porque daí a gente vai se alongar demais, né, a gente já tá aqui quase 1 hora, né, de live, se eu entrar ainda nesse assunto aí vai demorar um pouquinho, né.
Então, pessoal, é trazer essas formas diferenciadas, né, de conversar com eles. Eu já falei aqui, acho que em alguma das lives também, relacionado, né, a nós explicarmos exatamente o que a gente quer, né, o porquê deles fazer isso. Porque muitas vezes, né, que nem higienizar as mãos, é uma ação tão fácil, né, tão simples, que a gente faz rotineiramente no nosso dia a dia, nas nossas casas, né? Você acorda, você vai lá se lavar, você vai lavar as mãos. Quando você vai preparar um alimento, você vai primeiro lavar as suas mãos, ao menos é o que deveria ser feito, né? E é um hábito, então, muito simples. Mas, né, eu recebo muito, né, aqui no Instagram, nos meus alunos mesmo, colocando que eles têm dificuldade mesmo de conscientizar eles, de mostrar o mais básico, de fazer com que eles façam a higienização das mãos todo dia, né, em vários momentos do dia, né, porque na verdade toda vez que você vai entrar na planta, que você vai lá manipular a carne lá no açougue e nas casas de carnes, você precisa higienizar as mãos. Você tocou no lixo lá, você botou o saquinho que você abriu a carne, você botou ele no lixo, você encostou no lixo, o que você precisa fazer? Você precisa higienizar as mãos. Então, quando você troca de uma etapa, né, no meio ali do processo de manipulação, você vai precisar higienizar as mãos. Quando você vai no banheiro, né, você tá ali trabalhando lá no açougue e você precisa ir no banheiro, você vai ter que tirar a roupa, né? Não vai ir pelado pro banheiro, né? Você vai precisar trocar a roupa. Você precisa ter um espaço para você trocar. Porque imagina, aí você vai lá, tá manipulando a carne, você vai lá no banheiro, que é um ambiente sujo, né? Você precisa, quando voltar, você precisa trocar o seu uniforme. Então esses são cuidados básicos e que muitas vezes empresas pequenas, como casas de carnes, açougues, eles não fazem isso. E é uma coisa muito simples e que pode ajudar muito nesse processo de manter a segurança das carnes. Então, usar essas situações, né, de mostrar para eles a importância de higienizar as mãos e de fazer todo o processo, vai fazer com que a gente consiga, então, ter esse colaborador consciente, né, do seu papel. De que, se ele não higienizar bem as mãos, se ele usar aliança, ele pode vir a fornecer um produto, um alimento que ele vai chegar lá para uma criança consumir, que ele vai chegar na mesa da sua própria casa com um pedaço do anel, com a tarraxinha do brinco, com um pedaço de unha, né? Ou ainda com os micro-organismos que a gente não enxerga. Então é dizer bem para eles não entendem, né? Se eles não têm uma instrução, eles não sabem o que são os micro-organismos, né? O que são isso. Agora que a gente teve a questão da pandemia, do vírus, né? Covid aqui, Covid ali, as pessoas começaram a entrar mais nesses assuntos, a saber mais o que é isso, né? O porquê higienizar as mãos é importante, porque você consegue, né, estar eliminando o vírus, né? Então, nunca se falou tanto em higienização das mãos quanto agora, né, nesse momento de pandemia. Então é uma etapa tão básica, tão importante, mas que muitas vezes as pessoas esquecem. As pessoas pegam o celular e vão lá manipular a carne, né? Então é importante que quando acontece essas situações sempre seja feito esse processo de higienização. Então é mostrar a realidade mesmo para eles, que se eles não fizerem isso, vai acontecer isso e isso, certo? O nutricionista também pode fazer parte da inspeção? O nutricionista, né, pessoal, o que acontece? Quando nós temos... O meu microfone caiu aqui. Quando o processo de inspecionar, ele vai ser de responsabilidade, então, do médico veterinário, tá? Então, o nutricionista, o médico veterinário, ele não tem a habilitação para inspecionar. Quando se fala então em inspecionar, é verificar lá se o animal tem alguma doença, né? Todas essas características, se aquela carne, então, ela pode ter uma doença que pode ser contagiosa, que pode chegar a comprometer, então, esse consumidor ao consumir esta carne. Então, nos frigoríficos, o RT, ele precisa ser um médico veterinário, né? Sempre vai ter, todo frigorífico vai ter um médico veterinário inspecionando, né? Atuando nesse serviço de inspeção. Agora, nada impede, tá, de que
profissionais como nutricionistas, engenheiro de alimentos, zootecnistas, técnico de alimentos, tecnólogos, que eles atuem, tá? Que eles sejam atuantes do controle de qualidade. Eles podem atuar como monitores do controle de qualidade, como consultores, né? Então, o que não se pode é fazer esse serviço de inspeção ali dos animais, tá? Isso não. Mas a gente pode trabalhar, né, em várias outras atividades, né? Você pode, empresas maiores, por exemplo, geralmente elas vão ter outros profissionais além do médico veterinário. Muitas vezes, empresas menores, como elas precisam que esse RT seja um médico veterinário, elas vão contratar apenas o médico veterinário. E outras vão ter lá o médico veterinário, vai ter lá o gerente do controle de qualidade como sendo um tecnólogo em alimentos, um engenheiro de alimentos, nutricionista. Eu tenho mesmo a minha cunhada, por exemplo, ela trabalhou por muito tempo num frigorífico. Ela é nutricionista e ela trabalhava no monitoramento do controle de qualidade, né? Então, farmacêutico também atua. Então, a gente pode atuar, né, nessa área do controle de qualidade, mas a gente não vai trabalhar diretamente na inspeção, ok? Tem uma questão, né, até polêmicas, né, em relação a essa inspeção, que eles falam muito, né, que hoje ela é exclusividade do médico veterinário, tá? Mas por exemplo, né, ele poderia ser tranquilamente um zootecnista, porque o zootecnista também tem essa grade curricular, na sua grade curricular, esse conhecimento das doenças, né, e tudo relacionado a isso. Mas ainda hoje, né, por enquanto, a gente tem só o médico veterinário. Mas também, né, a gente pode atuar como RT de estabelecimentos, né? Então, eu tenho alunos que são tecnólogos em alimentos e atuam como RT em açougues, por exemplo, né? Então, nesses estabelecimentos você pode tanto atuar como RT de empresas de embutidos, né, quanto como consultor. E aqui é importante, né, pessoal, com relação a isso, quando vocês têm alguma dúvida de qual é a atuação de vocês, até onde vocês podem atuar, o que vocês podem fazer, é importante sempre entrar em contato, né, com os conselhos de vocês. Então lá, os nutricionistas vão ter eu não sei qual que é, certo, agora o conselho do nutricionista, mas você tem um conselho que rege essa profissão. Então você pode entrar em contato direto com eles e ver quais são, né, todas as possibilidades que vocês podem atuar. Então você pode sim atuar lá no controle de qualidade de carnes, você pode ser consultor, né? Então tem muito nutricionista atuando na área de consultoria. E a área então de consultoria específica de carnes também, né, pessoal, é uma área que está em crescente expansão e é uma grande oportunidade, né, para profissionais da nossa área. Certo? Então, pessoal, muito obrigada então pela participação de vocês. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau!